Olá, pessoal. Então, nós vamos iniciar aqui o sistema nervoso, certo? Vou gravar a aula, estou iniciando agora, e aí, quando eu finalizar, eu envio para vocês já o link direto. Vocês vão ver que é um pouquinho mais denso o sistema nervoso, ele tem muita informação, mas a gente vai ver mesmo, focar na partezinha da anatomia, porque se for entrar na fisiologia, então é que a gente não consegue terminar nunca. Então, vou apresentar a tela. Então, de maneira geral, o sistema nervoso ele vai possuir três funções básicas: sensitiva, integrativa e motora. A função sensitiva seria o quê, né? Ela vai estar relacionada ao fato de o sistema nervoso ser responsável por receber, sentir estímulos vindos do meio interno e externo do corpo. Ou seja, a parte sensitiva é aquela que sente, né? É aquela que recebe as informações, seja do ambiente externo, ou seja, algo que nós estamos sentindo, contato, ou visualizando com a visão, ou um cheiro que nós estejamos sentindo. Então, estímulo externo. Mas ele também vai ser responsável por responder àquele estímulo interno. Quando um órgão ele vai, uma célula específica necessita de determinada molécula, e aí é o sistema nervoso que vai atuar estimulando a secreção dessa molécula. Quando o nosso sistema digestivo, o nosso sistema respiratório precisa realizar as contrações involuntárias da musculatura lisa, que faz parte desses sistemas. Essa contração involuntária, ela o sinal de que ela ocorra, ela vai ser sentido pelo sistema nervoso, então ele é o responsável pela função sensitiva, a função de receber estímulo, tanto externo como interno. A função integrativa vai envolver a capacidade do sistema nervoso de receber essas informações sensitivas, esses estímulos, e armazenar parte dessas informações, ou seja, criando uma memória, né? Ao mesmo tempo em que toma decisões acerca dos comportamentos a serem adotados para aquele determinado estímulo. Então, a função integrativa é quem vai gerar a nossa memória, certo? Cerebral, e também vai ser responsável por dizer, vai ser isso que vai ser realizado, e então passar essa informação para os neurônios que vão efetuar a ação decidida. E a função motora, que é a última, vai ser a resposta que foi, né? Que foi aí decidida pela função integrativa. Então, essa função motora vai ser a resposta a esses estímulos, sejam eles externos ou internos, que geralmente vão envolver aí respostas de contração muscular ou de secreção glandular, mas como eu disse para vocês, podem ocorrer respostas até nível celular, certo? Mas a imensa maioria das respostas nas quais o sistema nervoso tem ação direta são as respostas de contração muscular e de secreção glandular. Então, exemplificando como é que funciona aí a mecânica do sistema nervoso. Então, quando, por exemplo, a superfície da mão ela encosta numa região quente, né? O sistema nervoso ele é responsável por reconhecer esse estímulo sensitivo de calor, né? Ele reconhece que aquela região está quente, ele tem essa sensibilidade. Esse estímulo vai ser, então, encaminhado até o córtex cerebral, a região mais externa do cérebro, para que ele interprete o estímulo. E aí, nesse processo de interpretação desse estímulo, de proximidade de algo quente, a função integrativa do sistema nervoso, lá no sistema nervoso central, vai fazer o quê? Vai armazenar parte desse estímulo como memória, certo? E a outra parte do estímulo, ele vai responder de que forma
deve-se atuar o organismo na resposta àquele estímulo. Então, ele decide o que se tem que fazer frente àquele estímulo de toque em algo quente. Neste caso, a resposta montada vai ser qual? Qual é a decisão? É de contração dos músculos do braço para que a pessoa se afaste da região que ela está tendo ali contato com a região quente. Então, ele passa agora para a função motora, onde ele vai influir diretamente aí na contração dos músculos do braço, e aí, com essa contração, a pessoa se afasta da superfície quente, ou seja, o sistema nervoso ele vai unir suas três funções para que o corpo tenha um funcionamento adequado e coordenado. O que é que se quer dizer com isso? Que as funções do sistema nervoso, básicas, gerais e principais, elas não ocorrem isoladamente, elas ocorrem em conjunto para que esse sistema possa, de fato, atuar com o seu papel. Então, a gente vê aqui na imagem, né? Se aproximou da região quente, esse estímulo da sensação de quente é enviado ali para o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, ele vai passar agora a interpretar esse estímulo, parte armazenando como memória esse estímulo que se teve contato, parte decidindo qual vai ser a resposta que será tomada. Decidiu-se a resposta que é melhor adequada a essa situação, encaminha-se o estímulo de resposta até o neurônio motor, né? Ou seja, a função motora do sistema nervoso que vai aí contrair, estimular a contração. Nós vimos lá, basicamente, na nossa aula de sistema muscular, que os neurônios motores é que dão o estímulo para que ocorra a contração a nível muscular, a nível celular, lá do sarcômero, dentro do músculo, certo? Então, esses neurônios motores dão esse estímulo aos músculos para que eles contraiam. Então, vem aqui esse estímulo de contração e o músculo contrai, consequentemente, a pessoa se afasta da região quente. Então, anatomicamente, o sistema nervoso vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central está localizado centralmente no corpo, certo? E é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Não é incorreto se você chamar de medula espinhal, certo? Só que é um termo que está em desuso, que ele é antiquado. Hoje se utiliza medula espinhal, mas não está incorreto o espinhal, ok? No sistema nervoso central, que muitos estímulos sensitivos são integrados e correlacionados, ou seja, nem todos os estímulos serão únicos, né? Como o estímulo de chegar ao contato de algo quente. Não, muitas vezes nós precisamos de um conjunto de estímulos e a interpretação e integração desses estímulos vai gerar uma única resposta para aquela situação. Ele também é responsável pelos pensamentos e emoções que são gerados e a memória, o que é formada e armazenada, que é justamente a função integrativa que sempre vai pegar parte de um estímulo e armazenar como memória. Assim, o sistema nervoso central é o responsável por desempenhar as tarefas mais complexas e a maior parte dos estímulos de contração e secreção, certo? Então, especificamente, né, o sistema nervoso central ele está conectado a receptores sensitivos, aos músculos e às glândulas que estão na periferia do corpo através do sistema nervoso periférico. Como ele se localiza na região central, que é o que nós visualizamos aqui na figura, né? O encéfalo, e aí vem a medula espinal, que é o que vai compor o sistema nervoso central. É aí a partir dos prolongamentos, partindo do sistema nervoso central, que vão aí compor o sistema nervoso periférico, que não mostra aqui, mas são os nervos que vão entrar em contato com todo o corpo, é que a gente consegue ter esse estímulo e esse contato com esses músculos e glândulas para que o sistema nervoso desempenhe a sua função que foi decidida, a função que foi tomada
para ser desempenhada naquela situação. Então, o sistema nervoso periférico ele é formado por nervos que podem ser cranianos, que vão emergir diretamente aqui do encéfalo, que nós vamos ver, ou espinais, que vão emergir da medula espinal. E aí eles vão se distribuir por todo o corpo, para assim o sistema nervoso central poder entregar a sua resposta a todo o corpo. Então, ambos os nervos eles vão ser responsáveis por conduzir os estímulos para dentro ou para fora do sistema nervoso central. Toda informação que segue do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, como os estímulos sensitivos, né? Então, eu estou tocando a superfície quente. Então, o meu nervo sensitivo, ele teve essa sensação. Eu tenho que encaminhar essa resposta para o meu sistema nervoso central, para que ele possa, então, decidir qual a ação que será realizada. Então, toda essa informação, como os estímulos sensitivos, ela vai ser conduzida por neurônios sensitivos ou neurônios aferentes. E essa informação que é transmitida através desses neurônios é chamada de informação aferente. Enquanto toda informação que segue do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, como os estímulos motores ou eferentes, vai aí ser chamada de informação eferente, essa que parte dos neurônios motores. Então, no sistema nervoso central, existem ainda os neurônios associativos ou interneurônios, que têm o papel de comunicar os neurônios sensitivos aos neurônios motores. Nem sempre há necessidade desta comunicação entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Quando nós temos situações em que nós temos um ato reflexo, por exemplo, aquele do toque no joelho, né? Ou que a gente um ato reflexo que acontece imediatamente, ele não tem a participação do neurônio associativo. O neurônio sensitivo, ele sente o estímulo e imediatamente ele passa a informação sentida, ou seja, a informação aferente, diretamente para o neurônio motor na mesma região, e esse neurônio motor, com essa informação eferente, ele vai efetuar aí a contração, dar o sinal para que ocorra a contração e do quadríceps, e assim a gente tenha o estímulo para subir a perna. Então, os atos reflexos, eles vão envolver a transmissão direta da informação do neurônio aferente, que é o neurônio sensitivo, para o neurônio motor, que é o neurônio eferente, certo? Então, aqui a gente vê o esquema, mas isso aqui é a histologia, né? Que eu acredito que vocês devam ter visto, desses neurônios. Nós temos aqui um exemplo de neurônio sensorial, a gente tem o corpo celular, que é onde fica o núcleo, né, da célula nervosa. Aí temos o axônio, aqui temos os dendritos que recebem essa informação, esse axônio vem aqui, repassa a informação no neurônio para o neurônio associativo, aqui o corpo celular, os dendritos aqui recebendo a informação, e repassa para o neurônio motor, que vai desempenhar o processo de contração celular ou de secreção glandular. Então, relembrando o esquema de um neurônio, né, nós temos os corpos celulares, que vão conter o núcleo, e temos o axônio, certo? Que são as regiões que ocorre ali a formação daquele potencial elétrico para a transmissão do impulso nervoso. Então, o sistema nervoso periférico, ele vai possuir ainda sua própria subdivisão. Ele vai ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso periférico somático e o periférico autônomo. O sistema nervoso periférico somático vai ser composto por neurônios sensitivos cutâneos, ou seja, sensitivos especiais, e neurônios motores. Ou seja, ele vai ter uma predominância de neurônios sensitivos nessa região cutânea, certo? Na superfície da pele,
vai ter alguns poucos neurônios sensitivos especiais, certo? E vai ter neurônios motores, que mandam a informação para os músculos esqueléticos. Assim, o sistema nervoso periférico somático vai ser a porção do sistema nervoso periférico que controla as nossas reações voluntárias, ou seja, ações que nós controlamos. Uma vez que o quê? A contração dos músculos esqueléticos são contrações voluntárias. Não foi isso que a gente viu lá no sistema muscular? A gente viu que a musculatura lisa e a musculatura estriada cardíaca tem contração involuntária, enquanto a contração da musculatura esquelética ela é voluntária. Como o sistema nervoso periférico somático transmite a informação, o estímulo para os músculos esqueléticos, significa que ele é a parte do sistema nervoso periférico que controla as ações, certo? Porque essas reações elas são voluntárias. Aqui a gente tem uma melhor exemplificação do nosso sistema nervoso periférico, né? Os nervos cranianos partindo aqui do encéfalo e os nervos espinais partindo da medula espinal. Enquanto o sistema nervoso periférico autônomo vai ser composto por neurônios motores que mandam informações para o músculo liso ou estriado cardíaco e para as glândulas. Então, o que é que muda aqui? Ele não tem a presença dos neurônios sensitivos. Então, ele não recebe um estímulo, interpreta e monta a resposta. Ele já é direto para os neurônios motores, para a ação em si. Então, uma vez que essas ações estão aquém do nosso controle, né? Contração da musculatura lisa, contração da musculatura do coração, são contrações involuntárias, não é isso? O processo de digestão, o processo de respiração, os movimentos peristálticos, os movimentos para a entrada do ar dentro da traqueia. Então, isso são movimentos involuntários, um movimento que ocorre ali até o final do sistema digestivo, no intestino delgado, grosso, são contrações involuntárias que acontecem na musculatura lisa. O batimento rítmico do coração constante, mesmo em horas de repouso, quando estamos dormindo, e etc., está envolvida a contração involuntária do músculo estriado cardíaco e também a secreção pelas glândulas. Então, como a gente não controla essas ações, são reações involuntárias, então aí a gente tem a associação com o sistema nervoso periférico autônomo, certo? Então, o sistema nervoso periférico autônomo possui ainda algumas subdivisões. Ele vai ser subdividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. De forma geral, o sistema nervoso periférico autônomo simpático, relembrando, o autônomo é aquele que nós não controlamos as ações, certo? São ações involuntárias. Então, de forma geral, o sistema nervoso simpático e parasimpático vão possuir ações opostas. O sistema nervoso periférico autônomo simpático está mais relacionado a situações de tensão e estresse, ou medo, né? Enquanto o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático vai controlar situações corporais mais evidentes em situações de calmaria. Então, por exemplo, o sistema nervoso periférico autônomo simpático vai ser o responsável por aumentar a frequência cardiorrespiratória, dilatar os brônquios e pupilas em situações de tensão, de medo, de estresse. É aquele comportamento de fuga que está associado também a quê? Né? A gente viu lá que a glândula vai liberar adrenalina e noradrenalina. E esses dois hormônios que vão estimular o sistema nervoso a ativar o modo de fuga. E esse modo de fuga está associado a essas características fisiológicas que vão acontecer, o aumento da frequência cardiorrespiratória, dilatação dos brônquios, pupilas. Então, esse é o papel aí do sistema nervoso parasimpático, certo? O sistema nervoso simpático autônomo, ele vai estar relacionado a situações de estresse.
enquanto o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático está envolvido no comportamento em situações de tranquilidade, né? Quando você está aí em repouso ou em situações de repouso, controlando as funções digestivas, ou seja, os movimentos peristálticos, diminuindo a frequência cardiorrespiratória. Então, ele atua no relaxamento. Então, são funções exatamente opostas. É o que a gente observa aqui na figura anterior. Então, o sistema nervoso simpático, envolvido nas situações de estresse, ele vai dilatar a pupila, situações de medo, de fuga, de estresse, relaxa a bexiga, a perda de urina, né? Então, estimula a liberação de glicose pelo fígado, porque se eu estou numa situação de fuga, eu preciso de fontes de energia, né? A serem oxidadas para me fornecer energia. Relaxa os brônquios, aumenta aí a frequência cardiorrespiratória, enquanto o parasimpático, das situações de tranquilidade, de repouso, realiza o contrário, contrai a pupila, vai reduzir a frequência cardiorrespiratória, vai estimular ali o sistema digestivo, né, os movimentos peristálticos, vai contrair a bexiga, certo? Então, agora a gente vai detalhar, nós vimos de forma geral a divisão desse sistema nervoso e suas funções, né, os seus papéis desempenhados também de forma geral. E agora a gente vai ver a anatomia de cada um dos órgãos que compõem esse sistema. Então, nós temos que o primeiro órgão é o encéfalo, certo? O encéfalo ele é constituído de bilhões de neurônios e células da glia, é um dos maiores órgãos do corpo, pesando em torno de 1,3 quilogramas, e o encéfalo ele se divide em três partes: o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Então, a gente vê aqui a estrutura. Ó. O cérebro, certo? Que é toda essa região aqui. Aí vem o tronco encefálico e aqui o cerebelo. Então, esse é o aspecto anatômico do encéfalo. Então, a primeira parte do encéfalo, né, que é o cérebro, vai ser dividida em duas partes, o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo será essa região aqui, certo? Mais externa, né, do cérebro, e o diencéfalo é essa região aqui mais interna do cérebro. O telencéfalo, que vai compor a maior parte do cérebro, ele possui um aspecto irregular, né, que é esse aspecto aí bem como se fossem tecidos dobrados uns sobre os outros, que é esse aspecto, ele está caracterizado aí pela formação de giros e sulcos cerebrais. Então, essas reentrâncias, essa irregularidade é devido aí à presença desses giros e sulcos cerebrais. Então, ele tem esse aspecto bem irregular e compõe a maior parte do cérebro. A parte mais superficial do telencéfalo vai ser composta por uma camada fina de substância cinzenta, e ela tem esse aspecto cinzento porque ela vai abrigar os corpos celulares dos neurônios. Relembrando a figurinha lá que eu mostrei, que eu disse que era referente à histologia, os corpos celulares são as regiões que têm lá o núcleo do neurônio, certo? Então, a parte mais superficial do telencéfalo, ela vai ser rica nessas regiões que contêm aí os corpos celulares. E os corpos celulares são as regiões que têm o quê? Os dendritos, né? Que recebem os estímulos. Então, a gente vê aqui no telencéfalo, certo? Essa região aqui mais escurecida, que é a chamada de córtex cerebral, que é a região rica na substância cinzenta, rica nos corpos celulares que recebem a informação, o estímulo, que é chamada de córtex cerebral. Abaixo do córtex, mais internamente ao telencéfalo, nós temos uma área maior, preenchida por uma substância branca. E a substância branca vai ter agora que parte dos neurônios? Os axônios, né? As regiões responsáveis por conduzir o impulso nervoso até outros neurônios ou nervos que vão, de fato, efetuar a ação.
Então, essa parte branca aqui, ela fica logo abaixo do córtex, ou seja, logo abaixo da substância cinzenta, e vai diferir porque vai conter uma região maior de axônios, ou seja, a região que conduz o estímulo nervoso, que conduz a informação. O telencéfalo é ainda dividido em duas metades, o hemisfério direito e hemisfério esquerdo, separados pela fissura longitudinal. Então, apesar de separados, esses hemisférios, eles não são independentes, certo? Pelo contrário, eles são interdependentes, até porque eles permanecem conectados por um feixe de fibras que é chamado de corpo caloso. Então, a gente tem aqui a divisão do telencéfalo em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, segundo a vista superior do cérebro, certo? E a gente vê que há, de fato, uma separação entre esses hemisférios, e essa separação é realizada pela fissura longitudinal. Porém, essa fissura não é total, existe uma conexão entre esses hemisférios, e essa conexão se dá aqui por esse corpo caloso, que é um feixe de fibras que conecta um hemisfério ao outro. Além disso, cada hemisfério, por sua vez, vai se dividir em 4 partes. Então, nós temos aí diversas características anatômicas só dentro do telencéfalo, dentro do cérebro, né? Então, nós temos a subdivisão dele em substância cinzenta e substância branca, esse aspecto. Nós temos a subdivisão em 2 hemisférios, ligados por um feixe de fibras pelo corpo caloso, e ainda cada hemisfério vai ter a sua subdivisão em 4 partes: o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Obviamente, nós já relacionamos que o lobo occipital fica localizado para a região posterior do organismo. Por quê? Porque o nosso músculo occipital, osso occipital, também fica aqui na região posterior do crânio. Então, esse lobo ele fica na região mais posterior, o lobo frontal, obviamente, para a região frontal, o parietal fica no centro acima, enquanto o temporal fica no centro logo abaixo. Isso, em ambos os hemisférios, nós temos essa subdivisão. Além disso, partes do telencéfalo e também do diencéfalo, certo? Que se localizam em volta do tronco encefálico, formam uma região chamada de sistema límbico, e uma dessas partes que formam o sistema límbico é o lobo da ínsula. E esse lobo da ínsula, ele é considerado por alguns autores como o 5º lobo cerebral. Então, responsável aí pelo controle das emoções. Então, é esse aqui, o lobo da ínsula, ele é esse aqui, e ele está junto com outras estruturas, como o tálamo, hipotálamo, que vem aí do diencéfalo, formando ali em torno do tronco encefálico o sistema límbico. Ele está relacionado com a geração, o controle das emoções, e alguns autores consideram ele como o 5º lobo cerebral, mas não é a realidade, certo? Não que não seja a realidade, desculpa, mas a maioria dos autores não considera e outros autores consideram. Eu, no caso, até o momento, devido a tudo que eu já... a minha formação que não se considerava, então eu permaneci ainda não considerando. Talvez se tiver um consenso maior no futuro, eu considero como o 5º lobo, certo? E o diencéfalo é a parte menor central, composta pelo tálamo e o hipotálamo. O hipotálamo é aquele que faz a conexão aí entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, né? Diretamente na hipófise, que é a glândula mestre que controla inúmeras outras glândulas do organismo. Então, o hipotálamo, ele faz parte do diencéfalo, e essa região aqui, e essa região aqui que está em verde, certo? E ele vai ter aí a presença do tálamo e do hipotálamo. Aqui a gente já vê, ó, o canalzinho que vai fazer a ligação com a hipófise, sendo aqui a adenohipófise e a neurohipófise.
Encéfalo, agora continuando, saindo do cérebro finalmente, né, com todas aquelas subdivisões, nós vamos ter aí o tronco encefálico e o cerebelo. O tronco encefálico, ele se localiza logo abaixo do cérebro, como um tronco de uma árvore mesmo, é como se ele tivesse o papel de dar uma sustentação, além das outras funções desempenhadas por suas subpartes. Ele também é dividido, né, em 3 partes. Ele vai ser dividido em mesencéfalo, que aí vai ser a região mais superior, ponte, a região intermediária, e bulbo. O bulbo vai ser aquele que vai se prolongar para dentro da coluna vertebral, através do canal vertebral, que nós vamos ver, e ele vai formar a medula espinal. Então, a medula espinal, ela provém aí do prolongamento do bulbo que pertence ao tronco encefálico, certo? E o cerebelo, ele fica por trás do tronco encefálico e ele significa pequeno cérebro, que é justamente o aspecto que ele tem de fato, né? Ele tem um aspecto de um pequeno cérebro. Então, a gente vê aqui o tronco encefálico na sua estrutura macro, né? Em que a gente vê que ele tem esse aspecto de sustentação do cérebro. Aqui nas suas subdivisões, nós vemos o mesencéfalo, que fica em contato com o diencéfalo. Temos a ponte, que é a estrutura intermediária, e nós vamos ter o bulbo, que é a estrutura final, que vai se prolongar por dentro do canal vertebral, originando aqui a medula espinal. E aqui a gente tem o cerebelo. Essas estruturas que compõem o encéfalo, elas são essenciais para a manutenção vital do organismo, né? Então, por isso, é necessária uma proteção eficaz desse órgão. E essa proteção, ela vai ficar a cargo das meninges, que são membranas que revestem esse órgão, do líquor, que é um líquido cerebroespinal ou céfalo-raquidiano, que circula entre essas meninges, né, evitando o atrito, evitando choques, e também do crânio, que é a estrutura óssea que protege em si o encéfalo. Então, as meninges que revestem o encéfalo e a medula espinal são 3. Nós temos a pia mater, que é a membrana mais interna e delgada. Nós temos a aracnoide, que é a membrana intermediária. E nós temos a dura mater, que é a membrana mais externa e mais espessa, mais grossa, certo? O líquor, ele circula no espaço subaracnoide em volta do encéfalo e da medula espinal. Além disso, ele também vai circular pelos ventrículos, que são cavidades que nós identificamos no encéfalo, protegendo assim o sistema nervoso central contra choques, contra atrito, removendo catabólicos, que à medida que ele circula, ele remove catabólicos gerados pelas células do sistema nervoso. E aí faz o processo de excreção desses catabólicos e também ele leva nutrientes a essas células do sistema nervoso, fornecendo nutrientes às células do sistema nervoso central. Então, a gente vê aqui, né, que nós temos de proteção a estrutura óssea em si, né, o crânio. Nós vamos ter como outra proteção as membranas. Nós temos a pia mater, que é a mais interna, mais fina e delgada. Nós temos a aracnoide, que é a estrutura, a membrana intermediária de proteção. E nós vamos ter a dura mater, que é a mais grossa, mais espessa e mais externa. Entre cada uma dessas membranas, né, nesse espaço subaracnoide aqui, nós vamos ter a circulação do líquor, do líquido céfalo-raquidiano, certo? E esse líquido céfalo-raquidiano, ele vai circular tanto aqui no sistema nervoso central, como também aqui em torno da medula espinal. Então, ele mantém esse fluxo, essa circulação, que é essencial para o quê? Essa circulação é essencial tanto para o processo de proteção, né? Uma vez que nós tendo um líquido, vocês vão ver que a medula espinal, ela também é protegida por essas mesmas 3 membranas. Então, esse líquido, ele promove a proteção da medula espinal, bem como dessas membranas, para evitar o desgaste entre elas,
né, nessa proximidade entre elas, evita o atrito. Então, ele protege contra choque, contra atrito, e vai, devido a esse processo de circulação constante, vai nutrir as células do sistema nervoso central, que estão localizadas aqui no centro do indivíduo, e também vai remover os catabólitos gerados aqui no sistema nervoso central. Agora a gente vai iniciar a medula espinal, certo? Nós vimos o encéfalo, esse componente do sistema nervoso central, e vamos entrar agora na medula espinal, componente aí também do sistema nervoso central, só que localizado agora na coluna vertebral. Então, a medula espinal é um tubo cilíndrico formado por tecido nervoso, cuja função é transmitir informações do encéfalo para a periferia do corpo e vice-versa, transmitir as informações vindas do corpo, certo? Do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Porém, as funções da medula espinal não se limitam apenas à transmissão de informações. Ela também coordena as atividades musculares e os reflexos. Por exemplo, o ato reflexo, né, que é aquele que eu falei para vocês, que não necessita da associação com o neurônio associativo, que é quando a gente tem o estímulo sensitivo e a resposta motora imediata, ele vai acontecer a nível de medula espinal. Para que essa resposta ela seja tão rápida, tão imediata, como é no ato reflexo, esse encaminhamento do estímulo sensitivo para o estímulo motor não teria tempo de chegar até o sistema nervoso central no encéfalo e retornar para dar essa resposta rápida. Então, essa resposta do ato reflexo, ela acontece ao nível de medula espinal, quando se tem o estímulo, encaminha para a medula e ela dá o retorno ao neurônio motor, para que se ocorra aí o ato reflexo. Quando a gente tem a participação de um neurônio associativo nessa resposta, nós temos aí o arco reflexo, certo? Que também é uma ação imediata, mas que tem uma velocidade um pouco menor do que a velocidade do ato reflexo, porque precisa aí passar pelo neurônio associativo para a transmissão da informação do estímulo do neurônio sensitivo para o neurônio motor. Mas todas essas situações de ato reflexo e arco reflexo acontecem a nível de medula espinal, certo? Então, ela vai coordenar essas atividades musculares e esses reflexos. A medula espinal, ela parte do bulbo cerebral, é um prolongamento do bulbo cerebral, como eu disse a vocês, e ela vai descendo por dentro dos ossos da coluna vertebral. Então, as vértebras, elas possuem um orifício central, o forame vertebral, e esses forames de todas as vértebras formam um túnel protetor, que é o chamado canal vertebral, por onde passa a medula espinal. Então, a gente tem aí, né, o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinal, certo? E a gente vê aqui a medula espinal passando por dentro das vértebras, todas as vértebras. Por quê? Porque cada uma das vértebras possui aqui esse forame, né? E a união de todas as vértebras, uma sobre a outra, e todos os forames vai formar aí o canal vertebral. Então, é por esse orifício aqui de cada uma das vértebras que vai se passar a medula espinal, que é uma outra forma de proteção, uma vez que a medula não tem aí a presença do crânio para sua proteção. Então, ela vai passar por dentro desse canal vertebral para ter a proteção dos ossos das vértebras, certo? Então, além do canal vertebral atuar na proteção da medula, nós também vamos ter, protegendo a mesma, o líquor, que também vai circular em torno da medula espinal, protegendo contra choques, atritos, nutrindo e removendo catabólitos, como a gente já viu naquela figura. E as meninges também vão atuar protegendo essa medula. E são as mesmas que protegem o encéfalo.
a pia mater, também mais interna e delgada, a aracnoide será intermediária e a dura mater vai ser mais externa, espessa e fibrosa. Então, entre a pia mater e o canal vertebral existe um espaço que é chamado de cavidade epidural ou peridural, que vai conter aí tecido adiposo e um tecido conjuntivo, né, que também atua protegendo a medula. É nesse espaço que é aplicada a anestesia peridural. Então, abaixo da pia mater, entre a pia mater e o canal vertebral, vai existir esse espaço peridural. Então, a gente tem aqui, ó, nós temos a pia mater, certo? Que é essa camadinha mais fina, em azul aqui, mais representada, certo? Vai ser a camada mais interna, mais delgada, que está envolvendo a medula para protegê-la. Nós vamos ter a meninge intermediária, que é a aracnoide, e vamos ter a dura mater, que a gente vê que é mais grossa, porque ela é mais fibrosa, e é a meninge mais externa para a proteção da medula espinal. E aí, entre a pia mater e a estrutura do canal vertebral, certo? Nós vamos ter a presença aí do espaço epidural. E é nesse espaço epidural que é aplicada aí a anestesia peridural. Então, é por isso que a gente tem que ter a aplicação dessa anestesia com todo o cuidado possível. Para quê? Para que não se atinja a medula espinal, né? Então, se a pessoa não tiver experiência, ela pode sim causar um acidente na pessoa na qual ela vai aplicar essa anestesia peridural, ok? Então, a medula espinal, ela vai iniciar no forame magno do crânio e vai até aproximadamente o forame vertebral da segunda vértebra lombar, que é a L2. Então, quando a medula passa pelas regiões cervical e torácica, ela apresenta um aspecto mais inchado, mais alargado, mais arredondado, que são as regiões chamadas de intumescências. Tem-se a intumescência cervical e a lombosacra, mas a lombosacra ela vai estar localizada na região das vértebras torácicas, aqui, ó, no início. Quando a medula passa pelas regiões cervical e torácica, ela apresenta um aspecto mais alargado. Esses dois aspectos mais alargados são chamados de intumescência cervical e intumescência lombosacra, apesar de estar localizado na região torácica. Então, da intumescência cervical é que vão partir, é que vão sair os nervos que irão inervar os membros superiores, formando o plexo braquial, ou seja, a rede de nervos que vão aqui chegar aos membros superiores é chamada de plexo braquial. E da intumescência lombosacra vão partir os nervos que irão inervar os membros inferiores, formando o plexo lombosacro. E os nervos que partem da região final da medula espinal se projetam para baixo, formando uma estrutura que parece uma cauda de cavalo mesmo, por isso é chamado de cauda equina. E o fim de fato da medula espinal, ele vai formar uma estrutura cônica, o cone medular, e é a partir do cone medular que vai sair as projeções de nervos que vão formar a cauda equina. Então, a gente tem aqui a medula espinal, e aí, quando ela passa pela região cervical, ela fica mais alargada, certo? Ela fica mais inchada, por quê? Porque vai ser a partir dessa região que irão partir os nervos que irão inervar os membros superiores, certo? O plexo braquial. E a gente tem aí, na região torácica, a gente tem outra característica de inchaço na medula espinal, né? Por quê? Porque vai ser dessa região que irão partir os nervos que vão inervar os membros inferiores, ou seja, o plexo lombosacro, certo? E a gente vê que há essa expansão aqui, de fato,
que é a que torna essa região maiorzinha. Então, ela vem cervical, afina, torácica e afina novamente. E aí, quando há a finalização, né? Porque como a gente viu, apesar dela estar associada ao canal vertebral das vértebras, ela não percorre a coluna vertebral inteira. Ela chega aí até a L2, né? Até a segunda vértebra lombar. Então, quando ela chega nessa região da segunda vértebra lombar, ela vai formar uma estrutura cônica, que é chamada de cone medular. E aí, o cone medular é o final, de fato, da medula espinal, e é a partir dele que irão partir nervos que vão se projetar para baixo, certo? Logo abaixo do cone medular, formando a cauda equina, que tem essa característica mesmo de parecer uma cauda de animal. Então, a medula espinal, além de todas essas características, ela pode ainda ser dividida em lado direito e esquerdo pela fissura mediana anterior e pelo sulco mediano posterior. Então, nós temos, no caso do cérebro, especificamente do telencéfalo, a divisão em hemisfério direito e esquerdo pela fissura longitudinal, e da mesma forma, a medula espinal também é dividida em lado direito e esquerdo, mas agora por duas estruturas, né? A fissura mediana anterior, que vai realizar essa divisão anteriormente, né? Pela parte da medula espinal que está posicionada para a frente do indivíduo, a região anterior do indivíduo, e pelo sulco mediano posterior, que vai realizar essa divisão pela parte posterior da medula espinal, que está mais próxima aí à região posterior do indivíduo. Então, a medula espinal possui depressões causadas pelos sulcos intermédio posteriores, sulcos laterais posteriores e sulcos laterais anteriores, certo? No centro da medula espinal, nós temos uma região mais escura em forma de H, é o chamado H medular, formado pela substância cinzenta, que é rica em corpos celulares de neurônios. O que é que a gente tem aqui de diferença, né? Que a substância cinzenta agora na medula espinal, ela está localizada no centro. No telencéfalo, ela fica localizada na região mais externa, no córtex cerebral. E a parte posterior do H medular vai ser formada por duas pontas afuniladas, os cornos posteriores, que vão receber os nervos sensitivos vindos do sistema nervoso periférico, certo? Então, por isso que ele tem essa estruturação em que a parte da substância cinzenta ela fica mais interna, porque os corpos celulares são aqueles que vão ter os dendritos, que recebem os estímulos. E aí, como os nervos sensitivos do sistema nervoso periférico adentram a medula espinal, eles vão transmitir esses estímulos para os corpos celulares ali do H medular, da medula espinal, certo? A parte anterior do H medular é formada por duas projeções arredondadas, os cornos anteriores, de onde partem os neurônios motores que vão para os nervos periféricos. Então, a região torácica possui também cornos laterais relacionados com o sistema nervoso periférico autônomo. No centro do H medular existe um canal, o canal central, por onde passa o líquor, né? Nutrindo as células, removendo catabólitos. Na parte mais externa da medula espinal, temos a predominância de substância branca, ou seja, já é o inverso do telencéfalo, né? No telencéfalo, a substância branca, rica em axônios, né? Que transmitem o impulso nervoso, está na região interna do cérebro, do telencéfalo especificamente, enquanto na medula espinal a substância branca está localizada para a região externa, né? Então, essa riqueza em axônios está posicionada mais externamente na estruturação da medula espinal. A substância branca vai ser utilizada em colunas ou funículos, os funículos anteriores, posteriores e laterais. Então, vamos visualizar aqui de forma mais clara o que eu mencionei, foram muitas informações, então vamos lá
mencionar novamente. Então, a medula é dividida em lado direito e esquerdo, pela fissura mediana e o sulco mediano. Além dessas fissuras e do sulco mediano, vamos ter reentrância, certo? Pequenas depressões nessa medula espinal, que são os sulcos intermédio posteriores, sulcos laterais posteriores e anteriores. E no centro a gente vai ter o H medular formado por substância cinzenta. E aí a estruturação desse H medular vai ter aí cornos posteriores, certo? Que são fininhos, de onde se recebe os nervos sensitivos do sistema nervoso periférico, enquanto os cornos anteriores, mais arredondados, gordinhos, eles vão partir de onde se parte os neurônios motores que vão para o sistema nervoso periférico. Então, a gente observa aqui, ó, nós temos a medula espinal, certo? E a gente tem a separação aqui, que fica melhor visualizada nessa figura. Nós temos o sulco mediano posterior, que fica dessa região aqui, a região voltada para a parte posterior do indivíduo. Temos aqui a fissura mediana anterior, que fica posicionada para a parte anterior do indivíduo, e são as duas estruturas que vão dividir a medula espinal em lado direito e lado esquerdo, certo? Além disso, nós vamos ter pequenas depressões, pequenos sulcos formados aqui, essas reentrâncias, que são o sulco intermédio posterior. Aí nós também temos lá os anteriores e os posteriores, que vão formar essas reentrâncias que não estão aqui representadas, certo? E no centro da medula, nós identificamos o H medular, que é rico em substância cinzenta. Bem no centro do H medular, nós visualizamos o canal central da medula, que é por onde circula o quê? O líquor céfalo-raquidiano, né? Realizando aí a proteção ainda interna da medula espinal, bem como nutrição de células e também remoção de catabólitos indesejados. Então, essa região aqui cinzenta, ela vai ter aqui cornos posteriores, que são essas partes mais afuniladas, e são as regiões onde entram os nervos sensitivos, trazendo os sinais, os estímulos que foram recebidos pelo sistema nervoso periférico. Então, a gente vê aqui esse neurônio sensitivo entrando pelos cornos posteriores do H medular. E aí a gente tem esses cornos anteriores, que são mais gordinhos aqui, né? Que são aqueles de onde saem os nervos motores que vão efetuar a resposta dada. Então, a gente tem aqui, ó, os cornos anteriores, né? Por quê? Porque eles estão posicionados para a parte anterior do indivíduo, e é desses cornos que sai o neurônio motor para realizar a resposta em si. E na parte mais externa da medula espinal, nós vamos ter aí a substância branca, né? A substância branca rica em axônios, que também vai possuir as suas características, os infundíbulos que vão fazer parte dessa região. Então, agora, saímos do sistema nervoso central, destrinchamos o encéfalo, a medula espinal e a sua característica anatômica de forma macro e também ali de forma mais específica, interna, pelos cortes longitudinais. E agora a gente vai entrar no sistema nervoso periférico, certo? Então, o sistema nervoso central se comunica com as estruturas do nosso corpo através do sistema nervoso periférico, que está espalhado por todo o corpo. Então, os nervos, junto com os gânglios nervosos, vão compor o sistema nervoso periférico. Os gânglios nervosos são conjuntos de corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central, enquanto os nervos são os axônios prolongados, né? São axônios de grande comprimento do sistema nervoso periférico, que podem partir do encéfalo ou da medula espinal,
Quando parte do encéfalo, são nervos cranianos, né? E quando parte da medula, são os nervos espinais. Os nervos que partem do encéfalo são os cranianos e os que partem da medula são os espinais. Então, a gente vê aqui, ó, esses que estão partindo do encéfalo são os nervos cranianos e aqueles que partem da medula espinal são os espinais. Existem 12 pares de nervos cranianos definidos por um nome, e esse nome ele vai ser relativo às estruturas inervadas por ele, certo? E um algarismo romano que está relacionado aí à posição anatômica desses nervos, começando da região anterior do encéfalo para a região posterior. Então, aquele nervo que está partindo daqui da região anterior vai ser o nervo 1. O que vem logo em seguida, o nervo 2. E tananã, sucessivamente, o que parte da região mais posterior será o nervo 12, o par de nervos número 12, certo? Onde a maioria desses nervos tem função mista, ou seja, são tanto sensitivos como motores. Então, os nervos pares cranianos, eles vão ter o nome, o 1, né? O primeiro que parte aqui vai ser o nervo olfatório, ou seja, qual é a estrutura que ele vai inervar? Ali as estruturas relacionadas ao olfato. O 2 e o 3, o óptico e o óculo motor relacionado à visão. O 4, o 5, o 6, o 7 estão relacionados ali à região facial, o movimento da região facial. O 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º também estão relacionados os movimentos, as ações realizadas ali nessa região superior do organismo, acima do tronco. Enquanto existem 31 pares de nervos espinais que não vão receber nomes específicos, mas eles são agrupados de acordo com a região da coluna da qual eles emergem. Então, destes, 8 pares são cervicais, ou seja, emergem da parte cervical do tronco, e esse primeiro par ele vai partir acima da primeira vértebra cervical, por isso que nós temos 8 pares, e nós temos 7 vértebras cervicais, não é isso? Então, tem-se 8 pares de nervos cervicais, porque o primeiro deles parte acima da primeira vértebra cervical. E aí nós temos 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervo coxígeo. Como os nervos entram, né, que são os sensitivos, e saem os motores dos cornos da medula espinal, relembrando, os cornos posteriores, que são os fininhos, é onde os nervos sensitivos entram para passar o estímulo recebido. E os cornos anteriores, que são os gordinhos, é de onde saem os nervos motores, que vão partir ali para desempenhar a ação em si. Então, esses nervos espinais, eles são mistos, né? Porque eles não partem da medula espinal. Então, eles vão ter tanto a presença de nervos sensitivos como nervos motores partindo ali da medula espinal, porque a gente tem a presença do sensitivo entrando nos cornos posteriores e temos a presença do motor saindo dos cornos anteriores. Então, quando eles se unem, eles vão formar um nervo misto, que é tanto sensitivo como motor. Porém, como eles entram e saem por regiões opostas, o sensitivo entra pelo corno posterior e o motor ele sai pelo corno anterior, até eles se juntarem e formarem o nervo misto em si, a gente vai ter estruturas chamadas de raízes nervosas, que são as anteriores são motoras e as posteriores sensitivas. É aqui que a gente pode apresentar nessa imagem para a gente conseguir finalizar, certo? Então, o sistema nervoso periférico vai ser aquele que vai partir ali os nervos que partem do sistema nervoso central, né? Temos 12 pares que partem do encéfalo, que são os nervos cranianos, que vão atuar principalmente na região acima da caixa torácica. Nós vamos ter os nervos que partem da medula espinal
especificamente 8 pares cervicais, nós temos 12 pares torácicos, 5 pares lombares, 5 pares sacrais e 1 par coxígeo. E esses nervos aqui da região que vai partir, principalmente os nervos que partem daquela região de intumescência cervical, é que eles, dentro desses 8 que partem da região de intumescência cervical, é que vão inervar os membros superiores, formando o plexo braquial. E aí, dentro aqui desses nervos torácicos, nós vamos ter a região também de intumescência lombosacral, que é de onde vão partir os nervos que irão inervar os membros inferiores, né? Formando o plexo lombosacral. E os demais nervos vão aí inervar todas as outras regiões do corpo, obviamente. Então, é assim que se dá o espalhamento, vamos assim colocar, desses nervos do sistema nervoso periférico no corpo. E aí, quando a gente vem observar por que esses nervos que compõem o sistema nervoso periférico, eles são, em sua predominância, nervos mistos, então a gente olha como eles partem aqui da medula espinal, né? A gente vê que nos cornos posteriores, onde nós estamos recebendo o nervo sensitivo, né? Para receber o estímulo de sensibilidade, a gente tem a entrada desse nervo por um ponto específico. E a saída do estímulo, ela se dará por outro ponto específico, que é o corno anterior, que é esse mais redondinho, e vai sair aqui para o nervo motor, por quê? Porque é o nervo motor que vai realizar a resposta. E ele sai de outra estrutura, que é o corno anterior. Então, foi o que se mencionou. Os nervos são mistos, mas antes eles precisam aí se unir, e essa união ocorre através das raízes nervosas. Então, aquela raiz, né, que vai formar... aquela raiz que vai formar a parte sensitiva desse neurônio misto, desse nervo misto, é a raiz nervosa posterior, porque ela está indo se ligar aqui ao ponto mais externo dos cornos posteriores. Enquanto a raiz nervosa anterior, ela vai sair aqui dos cornos anteriores, que vai ser o nervo motor, certo? E aí, quando eles se unem, é que eles vão formar, de fato, um nervo misto, né? Que vai ser parte aí do sistema nervoso periférico. Mas antes de formar o nervo misto, eles são chamados aqui de raízes, que são quando eles estão separados. E aqui a raiz anterior, ela é aquela relacionada ao neurônio motor, e a raiz posterior é aquela relacionada ao neurônio sensitivo, certo? Então, essas são as principais características macro, né, que nós conseguimos analisar no sistema nervoso, e também as características mais micro, que são aquelas que nós visualizamos nesses cortes, para poder ter noção desse aspecto anatômico dessas estruturas, ok? Então, eu sei que é muita informação, mas vão pausando o vídeo que a gente consegue assimilar as características do sistema nervoso. Então, até a próxima semana, pessoal.